Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá, então hoje temos mais um episódio com um convidado. Hoje é um convidado, é verdade. E então, ele é enfermeiro de profissão, especialista em saúde mental, facilitador de grupos. Abriu um caminho aqui a uma reflexão do que é isto da saúde mental infantil, que não era um tema muito falado. É um porreiro, quem o conhece sabe. É super empático e aberto ao diálogo, e temos connosco para uma conversa do que é isto da importância da saúde mental, André Maravilha. Olá! Olá, Bem-vindo. obrigado. Obrigado desde já pelo convite, e é a parte que eu me posso ir embora, porque depois destes elogios todos iniciais, acho que não preciso de dizer muito mais. Parabéns desde já pelo vosso projeto e espero que fazer jus a todos esses elogios iniciais. E que possam desfrutar deste episódio também desse lado, quem nos está a ouvir. Certeza. Então, queres apresentar-te para os nossos ouvintes? Sim, olha, André Maravilha, o que é que eu acrescento aí à tua fantástica descrição, Joana? Olha, acrescento o papel de pai, acrescento o papel de marido, acrescento aqui, para além de toda esta profissão, esta área profissional que eu gosto muito, que é a saúde mental, principalmente nos jovens, a enfermagem também. Sou um fã de basquetebol, sou um fã de desporto e um fã de cinema também, pronto. E de boas conversas, por isso é que estamos aqui hoje. Isso é verdade. Se entrarem na tua página têm acesso a um rol de conversas incríveis sobre saúde mental, que eu acho que não devem perder. Queres dizer qual é a tua página do Instagram? Instagram, podem pesquisar por André Maravilha, que à partida aparece logo, exatamente. Então, um bocadinho aqui dentro do nosso... A frase que tu trazes é o que é isto da importância da saúde mental para profissionais de saúde, e nós acrescentamos como a Inês. É de educação, o que é isto, né? Um bocadinho da influência do cuidado, ou no cuidar dos outros, qual é que é a importância desta saúde mental do lado de cá, do cuidador. Sim. E acima de tudo do cuidador e do profissional, não é? E estar aqui perante profissionais de saúde e profissionais da educação leva-me a pensar muitas vezes de que forma é que nos disponibilizamos ao outro, não é? Neste caso na educação aos jovens, às crianças, enquanto profissionais de saúde, a crianças, jovens e também a adultos, e de que forma é que, enquanto seres humanos, cada vez mais estamos disponíveis para interações, para pessoas, para conversas, que muitas das vezes são provocadas, que são forçadas, que são necessárias e que deste lado, enquanto profissionais, nem sempre estamos disponíveis. Sim. Portanto, de que forma é que esta pessoa, enquanto profissional, se dota, se prepara para o mundo, quer em termos na área da educação, quer também na área da saúde, para cuidar de pessoas, não é? Porque mesmo na educação, eu acho que às vezes temos muito esta ideia de que só estamos lá para ensinar, só estamos lá para educar, mas muitas vezes para cuidar e também para transformar pessoas. Portanto, ou estamos perante adultos saudáveis, e saudáveis cada vez mais centrados num saudável mental, ou então poderemos estar aqui em falta com uma maior disponibilidade que é necessário para estes jovens. Eu arriscar-me a dizer que estamos em falta, não é? Pelo menos daquilo que é a minha área e daquilo que é a minha experiência. Sim. Eu tenho alguma pena, receio, enfim, também não sei como é que está a formação hoje em dia, que isto não seja um tema que, enquanto formação, não é? Enquanto nós estamos a ser formados, e obviamente vou falar aqui da minha área da educação, isto não esteja... Eu não me lembro de ser algo que me chamasse a atenção. Sei que temos idades diferentes, não é? Claro. Naquela altura, tudo certo.
Mas aquilo que eu sinto hoje é que efetivamente eu estou muito mais consciente e sou muito melhor enquanto profissional porque Uhum. efetivamente faço terapia, Sim. mas eu não fiz terapia por causa disso. Sim. Nem achava que isso tinha qualquer tipo de impacto, Uhum. embora percebesse que havia situações que eu não conseguia controlar, ou que eu sentia que, ou melhor, se calhar eu continha, não é? Estava ali a Uhum. tentar conter determinadas coisas, porque sabia que não podia ultrapassar um limite, mas eu sentia aquilo e como é que eu agora trabalho Sim. isto. E hoje em dia eu percebo que estava muito associada a essa questão de como é que eu lidava comigo enquanto pessoa, enquanto Uhum. indivíduo, não é? E como é que isso depois teve impacto Sim. na forma enquanto profissional, obviamente com os miúdos diretamente, com as famílias, Uhum. com as equipas, enfim, depois isso afeta todo esse lado. Mas eu fico um bocadinho, quando penso nisso, fico um bocadinho preocupada como é que, se calhar em 8 anos de trabalho, isso nunca foi uma questão e só Sim. na altura, quando comecei efetivamente a fazer terapia por outras razões, é que eu Uhum. percebi a importância disso. Se pensarmos, Inês, pensarmos um pouco no que é isto de ensino superior, o que é isto de formação, quer na Uhum, educação, quer na saúde, eh, pouco é dado a conhecer e pouco é dado a disponibilizar-nos para, para esta procura do autodesenvolvimento, não é? sim. Nesta procura de perceber quem vai ser aquele professor, educador, enfermeiro, Uhum, médico, psicólogo que vai ter que lidar com pessoas. sim. Portanto, nós somos formatados em termos de ensino para fazer, para criar, para resolver, De uma forma teórica, não é? como Daquilo é que é óbvio. o Sim, e necessário teórico, para. e, teórico, e muitos destes cursos aplicados à prática. Mas depois, se formos a ver estes ensinos, estes planos programáticos, não é? Uhum, Quer no secundário, quer no ensino superior, são muito pouco voltados para o que é que eu vou verdadeiramente enfrentar. sim. E no plano de educação e no plano da saúde, vamos encontrar pessoas com necessidades e com características que em 2024 não são iguais em 1980, não é? Sim. E eu costumo brincar muito com isto, que é, continuamos a ter um plano educativo ou um ensino de um século XIX, não é? A Uhum, querer ser aplicado a miúdos, não é? A miúdos e graúdos do século XXI, não é? sim. E quase estamos aqui quase numa mudança de século Sim. não muito longínqua. Aqueles jovens que conseguiam permanecer 2 horas na sala de aula não são hoje esses que se encontram, e está tudo bem com isto, porque a quantidade de estímulos que nós temos, a quantidade de informação que nós temos não é a mesma de há 20, 30, 40 anos atrás. E das duas, uma, ou nos adaptamos, não é? Ou culpamos o mundo. Uhum, Não é? E nesta adaptação, não é que entra esta importância do autodesenvolvimento, da procura do desenvolvimento pessoal, na procura deste processo psicoterapêutico, que mais não é não trabalhar numa situação limite, mas perceber, ok, Inês, Joana e André, dentro de cada um, o que é que isto pode influenciar as pessoas de quem cuidam, as pessoas de quem prestam cuidados, as pessoas de quem ensinam, não é? uhum, O que é que o eu vai provocar no outro? O que é que o outro poderá provocar em mim? E só se estiveres verdadeiramente estruturado, e não a 100%, mas a conhecer os teus limites, sim. as tuas características pessoais, Pelo menos consciente, não é? e exatamente consciente, é que poderás verdadeiramente estar aqui desperto para estas mudanças que vão ocorrer cada vez mais e de uma forma e numa velocidade cada vez mais Uhum, galopante. Porque. Eu acho que sentimos um bocado todos a chegarmos a um bocadinho, pelo menos eu senti chegar-me ao limite da minha saúde mental e até Uhum, já com algo, já me senti alguém que era um bocadinho desperto para o cuidado da minha saúde mental quando entramos nesta fase do Covid, não sim, é? Fomos todos a sim. um extremo muito grande que eu acho que ainda não saímos daí. Uhum, E o que eu às vezes penso é, nós, enquanto adultos, muitas vezes não vimos. Eu acho que é um bocado como a medicina funciona toda, não é? uhum, Nós não prevenimos esta questão, não sim. é? Nós não fazemos esta higienização, não temos esse cuidado. E acabamos por depois procurar um bocadinho qual é que é esta perspectiva do cuidar da saúde mental quando se abre uma Uhum, necessidade grande. sim. E eu acho que nós que trabalhamos no setor público, sentimos, pelo menos eu sinto isso muito na pele, que é, parece que perdemos todo um bocado esta capacidade. Eu acho que há bocado, quando tu te Hum, apresentaste, tu tocaste aqui numa forma que eu acho que é muito importante, que é, nós somos aquele profissional, mas nós uhum, também somos tudo o resto, não é? claro, Nós somos claro. os humanos que sentem
que temos Sim. casa, que temos Uhum. família, que temos uma catrafada de outras situações que depois tudo junto forma aquela Sim, pessoa, não é? Não é só o profissional. E por mais que no cuidado e vamos viver situações extremas e de que forma é que nós nos vamos adaptar, que sim. flexibilidade é que temos. E eu acho que muitas das vezes esta grande rigidez que há, esta estrutura muito grande de teres que ser isto ou teres que ser perfeito, Uhum. dificulta muito este caminho. Sim. Nós, de alguma maneira, não é? Como tu disseste e bem, Joana, somos seres com inúmeros papéis, não é? E que vamos nos moldando ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos e ao longo dos sítios onde estamos, não é? Eu agora estou aqui enquanto convidado do vosso podcast, daqui a 2 horas poderei estar no papel de terapeuta, daqui a 24 horas estarei no papel de enfermeiro e durante muitos dias e meses e anos quero estar no papel de pai, de marido e tudo mais. Um, Esta redefinição de papéis e a importância que nós damos a cada papel que nós temos na nossa vida é que poderá influenciar depois a relação que temos com os outros. Depois tu tocaste aqui num ponto também muito importante, que é a questão do Covid, veio dar aqui o boom à matéria da saúde mental. Mas isto era algo que já estava enraizado há Uhum, muito, muito uhum. tempo. Sim, sim, sim. Só que nós, enquanto seres humanos, estamos habituados, mais do que a agir, estamos habituados a reagir. Ora, perante uma adversidade e perante uma mudança de padrão, é quando o ser humano toma consciência que não está habilitado a lidar com a diferença e não está, de alguma maneira, preparado para fazer diferente. E daí, quando nos fechamos todos em casa, quando começamos a perceber que as questões da ansiedade, que as questões da tristeza, quando temos mais tempo para nós, para viver as nossas emoções, começamos a perceber que afinal eles existem. Porque na lufa-lufa do dia a dia ninguém se aperceberia disto. Portanto, quando se faz este clique, o ser humano começa a reagir e dizer assim: opa, espera aí, que a saúde mental afinal é importante, não é? Afinal isto existe. E eu acho que ao dia de hoje, não é? Estamos no ano 2024, agora temos que fazer, dar a importância de vida, mas de alguma maneira, e aí se calhar vou ser aqui um bocadinho provocatório, é perceber qual é que é o limite, porque nem tudo é doença mental, não é? Uhum. E é Sim. muito importante que as pessoas que nos ouvem e a sociedade em geral também perceba que não deixou de ser anormal viver uma tristeza, não deixou de ser anormal estar ansioso, não é? Nem tudo isto significa diagnósticos clínicos de Uhum. doença mental. Portanto, o ser Mas humano há, continua a ser aquilo que sempre sim, foi. mas há uma grande aversão a se viver estes estados Sim, sem ser da alegria ou da euforia. Há uma sim. grande aversão em se assumir que se vive isso. Uhum, Em que sim, se assumir que há períodos de tristeza e sim. que há fases que são difíceis Uhum, e que são duras e que se tem que processar, não é? sim. Eu acho que enquanto adultos, e não sei se enquanto profissionais, não sei se por ser Uhum, da nossa área está mais ligada à saúde, eu acho que há uma grande dificuldade em se assumir este lado mais sim, vulnerável. sim. E aqui faço aqui uma ponte para a Inês e para a educação, não é? Que é de que forma é que estes jovens vão criando e vão crescendo numa lógica que não seja o resultado, a alegria e a perfeição. Uhum. Sim. Não é? De que forma é que estamos a habilitar estes jovens a frustrarem-se, a viverem adversidades. Quando eu digo viver adversidades e frustrações, não é provocá-las, não é? Nós não queremos crianças a viverem em ambientes negativos. Uhum. Nós queremos é crianças que estejam habilitadas, adolescentes e adultos cada vez mais preparados para lidar com a adversidade. Isso é que faz sentido e que vai promovendo que eles se estruturem de uma forma mais saudável, que é diferente de uma forma perfeita. Sim. Não é? E há aqui este lado, quando nós pensamos que efetivamente nós, enquanto adultos hoje, não é? Nós temos muito Uhum, esta ideia de ai, os miúdos hoje em dia. Os sim, miúdos hoje em dia são o reflexo dos adultos que lidam Exato. com eles, não sim, é? Portanto, quando nós pensamos que os adultos de hoje, uhum, dos quais nós pertencemos, não é? Ah, acabamos por negar também isto e uhum, de alguma forma, mesmo aquilo que promovemos, mesmo em relação às redes sociais, nós estamos uhum, muito habituados e nesta linha de promover aquilo que é bom sim, e que supostamente é bom e que nós não sabemos toda a história, não é? Faz com que efetivamente depois, quando lidemos com esses miúdos de hoje uhum, em dia, acabemos por levar esse lado também. O que eu sinto é isso mesmo, nós estamos muito preocupados com o resultado. sim, Academicamente há uma que é importante, igualmente importante, percebemos, mas também acho que já temos informação suficiente para perceber que esses resultados académicos têm uhum, que vir de um lado em que nós somos
confiantes, Sim. conseguimos lidar com frustração, e é o que diz, não é uma questão do ambiente perfeito, nem um ambiente negativo, Sim. nem tudo, lidar com frustração não é uma coisa que não tem que Sim. ser negativa, não é? Mas efetivamente estarem preparados e poderem viver, como a Joana estava a dizer, passar por esses momentos, porque mesmo muitas das vezes, e isso infelizmente ainda acontece hoje em dia, eu acho que é um caminho que nós estamos a fazer, importa é de facto termos espaço e tempo para falar sobre isto, que é esta coisa do choram e não chores. Sim. Não, está tudo bem. É Já contra a falámos, natura. já falámos disto várias vezes. Mas com os adultos é igual. Mas tu com o adulto tens menos, eu acho que tens menos tendência. Há aqueles memes do quando o meu marido me diz está tudo bem e acha que resolveu o meu drama, não é? Claro. Mas eu acho que tu Olha, tens esta mais fase- preconceito nesse aspecto. De Sim. não chores, não é preciso, está tudo bem. Eu acho que mais facilmente fazes isto a um miúdo do que fazes a um adulto. Não, também faz. Achas que é, Faz. que é igual? Ainda não tive trabalho, alguém perguntava. Estamos a gerar polémica no Não, podcast. É importante. Eu já não sei como é que começou a conversa, mas alguém perguntou: tu como é que estás? E eu disse: pá, acho que bem, mas estou naquela fase em que estou a fazer os exames de rotina. Uhum. Então é um período ansioso. Sim. Sim. E que às vezes até é um bocado soberbante. Sim. E alguém dizia: então, mas tu já sabias que isso ia acontecer. Eu Claro. disse, sim, eu sabia que ia acontecer. Mas isso Como não, se deixa, não sim. retira que eu vá passar A por carga, isso. Com sim. Mas sabes tristeza, porque é com que- ansiedade. Mas repara uma coisa, Joana, estas perguntas, não é? Do está tudo bem, ou Está tudo bem, a pergunta mais irritante. é irritante e ao mesmo tempo é uma armadilha para quem faz a pergunta, porque a pessoa do outro lado não está à espera que tu Não digas está que estás preparado para a mal. resposta. Sim, Ora sim, sim, bem. sim, sim, sim. E o facto de não estar preparado para a resposta, lá está, como a Inês disse, nós estamos habituados à resposta que está tudo bem. Não é? Sim, é verdade. Não estamos habituados a que a pessoa nos responda: epá, olha, por acaso não estou mal. Ia bem, mas espera aí. Ela agora está a responder isto agora vai dar mais meia hora de conversa de coisas que eu não estou preparado para ouvir. Sim. Ora, se calhar cada um de nós tem que ganhar esta consciência de que quando fazemos esta pergunta, das duas uma, estamos ou não estamos disponíveis para ouvir? Estamos ou não estamos disponíveis para acolher uma Empatia. resposta que pode não ser exatamente esta empatia? Estamos ou não estamos disponíveis para acolher isto? E pega no exemplo do miúdo, numa sala de aula. Até que ponto é que o professor tem a oportunidade de ser espontâneo, não é? Perante uma interação que possa acontecer entre dois jovens dentro de uma sala de aula enquanto tu estás a dar uma aula de uma matéria importante. Não é? Aquilo passa a ser o tema mais importante da aula. E tu vais deixar de dar equações de segundo grau para resolver um conflito dentro de sala de aula? Ou vais dizer assim, meninos, por favor. Mas tem que acontecer. Pois tem. Eu acho que tem que acontecer. Pois eu acho que tem. o facto de estarem tão preocupados com isso, eu também não quero entrar muito pelo lado a partir do primeiro ciclo, que obviamente eu percebo que têm ritmos diferentes e formas diferentes. Mas mesmo naquilo que é a educação de infância, eu ainda vejo muitos profissionais preocupados com uma série de produtos finais, sejam eles plásticos ou não, mas produtos finais, Sim. e no momento é preciso gerir um momento de frustração ou de que vai acontecer e tem que acontecer, e eu não paro aquilo que estou a fazer porque, não, tenho que parar, não é? E eu sei que na educação de infância nós temos mais tempo para isso, é um facto, mas mesmo para a frente nós temos que ter, porque se acontecer enquanto adultos, estivermos numa reunião e desatarmos dois à pancada ou a insultar-nos, não é? Alguém vai ter que pôr termo àquilo e parar a reunião para se perceber o que é que está. Mas isso já não é, as pessoas, isso é normal, não é? Claro. Porque entretanto são dois adultos e não é suposto. Mas nos miúdos também é suposto que isto aconteça. E eu acho que é exatamente esse tempo que neste momento não se disponibiliza, que não é uma perda de tempo. Eu acho que muitas vezes o que as pessoas pensam é, por um lado eu percebo que haja ritmos diferentes e haja calendários a cumprir, por outro lado eu também acho que há uma desculpa no sentido de tem que se cumprir e portanto não há nada que se possa fazer. Nós podemos parar, nós podemos ver o que é que se passa e gerir as coisas. E eu acho que nós somos muito melhores e muito mais competentes quanto melhor conhecermos os miúdos que temos à nossa frente e a relação que estabelecemos, não é? A mesma coisa com as famílias. Claro que às vezes é muito difícil eu estar a debater-me com uma questão que para mim, e há bocado a Joana falou sobre isso e foi uma das coisas que mais mudou enquanto profissional. Eu tinha um choque muito grande, apesar de não o poder demonstrar, porque tinha ao lado profissional, estou a vestir esta camisola e portanto eu tenho que me manter enquanto profissional, mas havia muitas coisas que enquanto crenças chocavam com as minhas e eu não conseguia sair dali, que era, eu percebia, ok, tudo bem, tu ficas com a tua, eu fico com a minha e eu sigo em frente. Ora bem. E como é que nós encaixamos isto e como é que nós, de facto, temos essa empatia de eu percebo que isto não é aquilo que eu defendo, eu continuo a ser pessoa e a ter as minhas crenças, mas eu vou ter que encontrar aqui um espaço no meio para poder criar esta relação. E só aí é que foi possível. É aí que a terapia pode ser importante para o profissional. Sim. Não é? Porque quando tu fazes terapia e percebes quais é que são as tuas limitações, as tuas crenças, os teus valores, percebes verdadeiramente o que é que tu és enquanto ser de relação com a pessoa que está à tua frente. Seja ela pai, seja ela o educando, seja ela a pessoa que está internada, porque
muitas das vezes vai-se projetar uma quantidade de situações e de vivências que tu Sim. próprio tiveste na tua vida. Não é? Sim. E tu dizes assim, se fosse eu, tu podes pensar nisto. Não o podes é, obviamente, devolver à família. Sim. Mas, óbvio, nós, enquanto profissionais, pensamos isto N vezes, não é? Que é o que é o certo e o errado para nós, porque Sim. para aquela família, não é certo nem errado, foi o Sim. possível. Não é? E nós temos muita dificuldade em não julgar. Muito. É Sim, logo, sim. é na hora, é... É. está cá internado outra vez por esta razão. O miúdo mantém o tipo de comportamento, na escola corre bem, mas em casa corre mal, e nós, a nossa cabeça leva logo por depois, então com pais destes, não Exato. é? Sim, sim. E é Sem, muito tão fácil, não é? Tão sim, fácil. é muito fácil, e eu acho que em termos, por muito que nós trabalhemos, isto vai-nos sempre aparecer na cabeça. Agora, temos é que estar preparados para depois aquilo que nos sai pela boca, não é? Sim. É aquilo que nós devolvemos. Sim, Porque sim. assim, julgamentos nós vamos fazer a vida Sempre. Sim, toda. fazem parte, exatamente. Claro, E têm que fazer, não é? Porque nós temos claro, sentido crítico claro. e até ajuda. Muitas vezes os Claro. julgamentos ajudam-me a posicionar e a perceber, ok, estou bem, não estou bem, será que fui assim pior do que devia? Isto ajuda a Agora, refletir. aquilo que nós devolvemos aos utentes, aos pais, aos miúdos, isso é que tem que ser diferente. Sim. Porque nós temos que verdadeiramente estar disponíveis para eles e para perceber qual é que é o ponto de vista deles. Porque só aí é que tu vais conseguir trabalhar. Tu tens uma tableta de cores, ele tem outra tableta de cores completamente diferente. Tu vais ter que te adaptar ao deles. Sim. Não é? Porque senão é, para ti é encarnado, para ele é vermelho. Não é? Uhum. Vamos aqui Sim, sim, brincar sim, sim, um sim, bocadinho sim, sim. com as cores. Mas é muito isto, não é? Portanto, eu continuo a apostar nesta questão do desenvolvimento pessoal, que não é estanque no início de uma atividade laboral, é algo que se deve desenvolver ao longo da nossa vida, com mais ou menos disponibilidade, com mais ou menos ahm, possibilidade para ter este terapeuta que nos faça de alguma maneira a supervisão, dizer assim, olha, eu com esta pessoa tenho mais dificuldade, eu ultimamente no trabalho tenho tido isto, de que forma é que nós, em conjunto, eu não quero que me dê soluções, mas quero pensar sobre isto, não é? Sim. E Um bom teres, terapeuta não dá solução. exato, ora bem, como eu costumo dizer, o teu terapeuta não é teu amigo, o teu Exato. amigo não é teu terapeuta, Exato. portanto, permitirmos a isto é meio caminho andado para, quer mesmo na nossa área, quer mesmo na vida, estarmos abertos a criar se calhar menos conflitos, porque parece que nos abrimos ao mundo num conjunto de coisas de mundo diferente, não é? Nós temos uma catrefada hoje de estímulos e de coisas que temos que acolher, mas ao mesmo tempo parece que estamos um bocadinho mais, eu não lhe chamaria retrógrados, mas um bocadinho menos acolhedores desta Sim, Sim, diferença, sim, 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 não é? sim, sim. Plásticos. Sim, Não é? e às vezes Também acho. é só dizer, ok, eu posso não concordar, mas aceito esta Uhum. tua diferença, não é? Quando o mais fácil é, não, não, tu tens é que ver azul, não é? Exato. Porque o azul é que é certo, o errado faz-me muita comichão, confesso. E vai um bocadinho àquela questão do controle, não é? Por exemplo, Sim. o que eu acho em relação à educação tem muito a ver com isso. A dificuldade em aceitar essa diferença e essa opinião, Uhum. principalmente por parte dos miúdos, tem a ver com esta questão de se eu vou aceitar aquilo, vou fazer o quê no dia anterior se eu não vou poder planear Sim, que vou para a esquerda e vou para a direita porque ele entretanto pode querer ir em frente, não é? sim. E isso tira controle, as pessoas ficam sem saber porque entretanto são adultos que não sabem lidar Ora, e adaptar-se com essa diferença e com esse ajuste que é necessário e depois acaba por ser uma bola de neve, não é? De como é Eu acho que... que esta questão da terapia, principalmente em questões de pessoas que cuidam, não é? Ou que estão a lidar diariamente com emoções difíceis, Sim. não é? Depois, nós estamos a focar-nos aqui estávamos a focar-nos aqui numa parte que é o lado mais crítico e eu também vou puxar para o outro lado, que eu já fui a empática sem limite. Sim, Estás a ver? sim. E então era difícil para mim porque eu sentia. E muitas vezes eu tenho que fazer este exercício ainda hoje. Que, primeiro, eu não percebia de onde é que aquilo vinha, né? E até chegar lá eu depois percebia porque eu acontecia e agora às vezes eu tenho alguma dificuldade, né? Porque na nossa área as coisas estão difíceis e Sim. às vezes. E eu acho que por ter passado pelo lado do doente naquele sítio, Uhum. eu percebo que às vezes o não seres fechado ajuda. Sim. E há pouco tempo no hospital aconteceu uma coisa muito gira que era sobre a importância da alegria na manifestação de cuidados. E eu acho que tocámos ali num ponto muito importante, que eu acho que nos esquecemos muito, que é o facto de sermos alegres não nos faz maus profissionais. Certo. E às vezes há muita dificuldade. E eu acho que não se, pode ser
que eu tive a perspectiva disto durante o Covid. Uhum. Pode ser um bocado influenciado por isso. Mas eu sinto que às vezes o facto de estarmos numa situação limite fechou-nos ainda mais. Sim. E eu acho que há mais dificuldade no acesso às emoções. Mas quando tu estás do lado de lá, às vezes só o sentir que o outro tem disponibilidade para te ouvir Uhum. faz uma diferença monstruosa. E então isso já era um bocado meu. Sim. E agora eu tento ser, porque às vezes até há um certo. Inicialmente eu acho que, como trabalhei com crianças, havia uma grande dificuldade minha em desligar-me. Uhum. Uhum. E a minha área é totalmente diferente da tua. Por Sim, isso sim, eu sim. dou-vos muito, muito, muito valor nesse sentido e percebo o quanto temos que cuidar Uhum. da nossa saúde mental. E a minha área é farmácia, né? É Uhum. muito mais uma área de apoio e não uma área de contacto Sim. direto. Mas como ali nós tínhamos aquele ambulatório, Uhum. é muito difícil não te envolveres. Vês Havia a criança a contacto, crescer, né? claro. E vês haver esse cuidado. E eu era muito simpática sem limite, de o ajudar e perceber qual era a Uhum. necessidade. E muitas vezes não O perfil tinha. de salvadora. Sim, total. Até perceber de onde é que eu vinha. Pois, Sim. lá está. Porque Porque a depois minha também há carência isto, não emocional é? não tinha essa Vamos lá salvar o mundo. Eu trabalho nesta área porque adoro ajudar pessoas. sim, 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 sim. Ahm, A conversa da sim, missão. eu às vezes sou um bocadinho, com o passar dos anos, obviamente, também já tive, tal como tu, esta mochila às costas de começar a trabalhar e achar que salvo o mundo. Sim. E para contextualizar aqui quem nos ouve, trabalhar num internamento de jovens, de psiquiatria, de agudos, não é? Tu tens um trabalho muito limitado. Limitado não é no sentido de fazeres pouco, é limitado no sentido de tu tens um foco. Tu vais intervir num foco. E falando aqui em terapia, já para, para desbravar aqui caminho, nós não fazemos psicoterapia nem terapia naqueles jovens. Nós fazemos com muitas intervenções psicoterapêuticas Uhum. que lhes permite ganhar ferramentas hum, que os ajudem depois no mundo cá fora a dar continuidade à sua vida, quer seja nos múltiplos motivos que levaram ao internamento. Uhum. Mas é, na verdade, um cuidado quase familiar, porque não é a mesma coisa que o internamento de um adulto numa cirurgia. Sem dúvida, não é? mas repara uma coisa, quando tu fazes um internamento sem pais, não é? E estamos a falar de um único internamento pediátrico, Depois. o qual não acolhe, não acolhe, salvo seja, não é? Não quer dizer que a família não seja importante e que não se faça intervenção, bem pelo contrário, Uhum. e faz-se bem. Mas é o único internamento pediátrico, de idade pediátrica, em que não tens os pais com os jovens, não é? Uhum. Portanto, tu retiras literalmente o jovem da escola, da família, do mundo dele, para entrar num novo mundo no qual tem técnicos especializados, mas que ele não conhece de lado nenhum, Se não ela não é? tem relação. Ora bem, portanto, aqui vais fazer aqui uma dualidade, que é este técnico ou está verdadeiramente equilibrado e capacitado para intervir, ou então não vai ser um potenciador de cuidar, não vai ser um potenciador de mudança, nem um potenciador de reflexão para que aquela criança se sinta segurizada. Nós somos referências, Uhum. ou Sim. supostamente deveríamos ser. Ahm, Agora, há momentos em que tu estás mais disponível e há momentos que estás menos disponível. Há momentos que vais tu, há momentos que vai o teu colega. Uhum. Se assim o serviço, obviamente, permitir. Claro. Mas quando tens esta genuinidade de o afirmar, quer com os teus utentes, quer também na tua vida cá fora, porque às vezes é aquilo que tu dizes, né? Tu eras a Joana empática com os utentes porque também já eras a Joana salvadora com os teus amigos, com a tua Exato. família e tudo mais. Uhum. Até que chegamos a um ponto e percebemos assim, ok, mas eu também tenho limites. Eu também posso dizer que não. E isto é muito importante. Também se trabalha na terapia, que é, Sim, sim, eu agora sim, não sim. estou disponível. Uhum. Quer para o trabalho, quer para a família, quer para a minha filha, quer para a minha mulher, quer para os meus amigos. Porque às páginas tantas, Tu perdes-te. sim, e para haver um grande cuidador e um salvador, entre aspas, não é? Eu ponho sempre isto muito, muito aspas, tem que haver pessoas a quererem ser cuidadas, Sim, não sim. é? E aquilo é quase uma fusão de, ui, então aquele está sempre disponível, não é? E Sim. aquele ouve-me, mesmo que eu esteja na desgraça, é que ele me vai ouvir. E no momento em que tu dizes que não, ei, bem, espetáculo, e agora? Faz parte da terapia. Saber o nosso limite e saber Sim, dizer é que não. verdade. E aprender a Hoje, viver esse desconforto numa sim, fase inicial. sim. Sim. Que E é sabes, muito e sabes o Mas é. mais caricato, não é? Vocês são profissionais aqui da área diferente, mas das maiores piadas ou brincadeiras que se fazem a alguém que trabalha na saúde mental, e se tiverem aqui psicólogos ou profissionais da área que também trabalham, parece que tu és obrigado a estar sempre disponível, Aham. não é? Sim, Então, sim, mas tu sim. não és saúde mental? Ei, sou.
mas eu também sou amigo. Isso é como os educadores nas festas. Claro. Estão sempre lá para ficar com os Claro, miúdos. E sempre. eu tenho que sempre dizer, eu não estou a trabalhar, pagam-me Ora para bem, fazer ora, isso. lá está. Se Lá pagarem está. nós podemos ver, agora assim não. Então, mas tu não trabalhas na área, de certeza. Exato. Olha, tu eras bom para ir falar com o teu primo. Exato. Oi? Não estou a perceber. Como assim? Então tu és lá enfermeiro dessa área. Está bem. Então ele é meu primo, não é meu utente, não é? Que agora sem brincadeiras com uma gravidade um bocadinho maior, não é? Porque à Sim. partir daí nós estamos a falar de uma questão de saúde e estamos a falar à partida de ficar na ideia, espera aí que ele se calhar precisa de ajuda, Sim, o que é que eu sim, posso ou como não é posso óbvio. fazer? Exato. E este sentimento também de responsabilidade E entra o enquanto apelo, profissional. não é? Sim. E quando tu tens esta capacidade de encaminhar ou dizer à pessoa, eu não sou a tua melhor ajuda, não é? O que tu precisas é de uma ajuda profissional. E, bem, isto ao início Pois é é. quase como Uma sentires facada. uma facada, é tal e qual. Porque é assim, eu não fui suficiente para aquela pessoa, mas ao longo dos anos percebes que eu não diria que estás a tomar a melhor opção, mas estás a tomar a opção congruente com os valores e com aquilo que tu acreditas. Independentemente do certo ou do errado, mais uma Sim, vez. sim. Porque há pessoas que vão estar até ao fim da vida, entre aspas, a salvar. E vou estar sempre. Ai, sabes como é que é, André? Eu sou assim. Pronto, tudo bem. Agora, no momento em que te sentires no limite, por favor, pensa sobre isso. Eu já nem digo diz que não. Eu digo, Sim, pensa sim. sobre isso, se isto faz sentido. Pois, eu sei, estou no limite, mas eu continuo a ser assim. Pronto, tudo bem. Temos que aceitar. Sim, ou seja, em consciência. Não é? Sim. Mas quando a decisão é tomada em consciência, Sim, ok. Aliás, nós temos o exemplo, não é, de milhares de profissionais de saúde e educadores que não conseguem desligar o papel. Não é? E que vão para casa e agora tenho isto para fazer, e estou a pensar neste utente, e estou... Epá, sim, eu já estou na fase do... São as pessoas mais importantes para mim no horário laboral. Sim, Não é? sim, A partir sim. do momento que eu fecho a porta, eu prefiro ser pai, marido, filho, amigo. Gosto muito desses papéis, não é? E eu acho que isso é, para mim, André Maravilha é promotor de saúde mental. E depois também perceber porque é que isso acontece, não é? Porque eu estive nesse lugar em que, e, aliás, eu tive um princípio de burnout e quando a primeira coisa que a Marisa me disse que foi, vamos ter que gerir as rotinas do seu dia-a-dia, não é no Sim. trabalho, porque eu pensava, ok, agora vou ter que me tirar o trabalho. Sim. A minha preocupação foi agora, se eu não posso trabalhar, o que é que eu vou Sim. fazer? E foi quando eu, de facto, percebi, tive alguns comentários de pessoas à minha volta que diziam, pois, de facto, tinhas sempre coisas para fazer. E eu estou comigo a pensar, mas tanta coisa é que eu tinha para fazer fora do meu trabalho, que efetivamente há preparação, mas que ainda não era assim tanta. E aquilo que, obviamente, com terapia conseguimos perceber é que era um escape. Sim. Eu usava aquilo para não lidar com uma série de coisas. Certo. E então o Covid para mim foi assim a melhor. Foi o Covid e o meu marido trabalhar por turnos. Foi a melhor coisa que me Ora aconteceu. bem, lá É que eu estava está. sempre em casa a trabalhar. Ele, como estava, boa, ele hoje faz tardes. Oh, era até à meia-noite, boa, consigo estar aqui. Hoje, ele não vai, ou vai para qualquer lado, vou trabalhar. E depois às tantas, eu não tinha assim tanta Mas coisa. também já ouviste a frase espetacular que é eu não quero parar de fazer coisas porque isso leva-me a pensar. Isso me leva a Sim, pensar, eu agora fico saí. à rasca. Pois, agora Ora! saí. mas eu Agora tinha um saí. amigo que dizia isso de uma forma incrível. Tipo, eu detesto sozinho. Mas dizia, mas porquê que tu... Era o apelativo, estás a ver? Sim. Imagina, fim de semana, a gente queria ficar em casa ou descansar ou fazer qualquer Sim. coisa. Ele é aquela pessoa que estava sempre a instigar do, tu o que é que vamos fazer? O que é que, Claro. o que é que vamos fazer? O que é que vais estar onde? O receitar sozinho. E Sim. ele dizia, mas ele dizia mesmo, eu não quero estar sozinho. Eu quando estou sozinho tenho que pensar. E eu não quero. Pronto, Mas lá eu nunca está. tive essa consciência. Eu Sim. hoje consigo perceber que tinha a ver com isso. Claro. Ele Mas ainda hoje é assim. Mas Sim. também há pessoas que querem ter essa consciência numa hora de terapia e depois percebem que afinal a terapia demora um bocadinho mais tempo, Pois, não é? sim, sim. Que é, sim, eu sim. estou aqui, eu estou a verdade. sentir isto e se faça favor, prescreva-me a E solução. resolva, não é? Claro, Resolva-me sim. aqui É. o problema. Lá está, porque a terapia tem este lado muito importante, que é a pessoa no fim é que descobre o seu caminho. Nós só somos facilitadores, somos de alguma maneira uma ajuda e de fazer pensar. Eu costumo usar muito esta imagem do a pessoa vai à terapia bater 50 mil vezes com a cabeça na parede, não é? E Eu está sempre... costumava dizer que ele leva para apanhar. Exato. E tu, se calhar, à primeira, à segunda, à 10ª vez não tomas consciência, mas à 50ª dizes, mas eu estou sempre a bater no mesmo, não é? E há um padrão. E é nesse momento que se dá o clique e diz assim, olha, então e agora? Não é? Perante isto, que já se percebeu que é um padrão, o que é que quer fazer? Não é? Eu não te vou dizer vir à direita, nem vir à esquerda. É o que é que queres fazer? Não é? Porque eu, enquanto terapeuta, já percebi que sim. Não é? Agora, eu quero é saber se tu já percebeste. Sim, Isso é sim, que é sim, importante, não é? E a magia é essa, não é? É tu conseguir chegar a esse lado. Mas isso também me leva aqui a outra questão de porque é que é tão difícil ou porque é que isto não é uma coisa tão
para o qual as pessoas, enquanto profissionais e não só, Uhum. estão disponíveis, da terapia. Põe-nos em Se, causa muito. é isso, e tem a ver também com este tempo, não é? Porque nós sabemos à partida, se tivermos a mínima noção, sabemos que aquilo não vai levar E é duro, duas é muito duro. semanas. E é duro Sim. teres que lá ir. E vais Sim. sempre mexer com coisas que não são só as questões ou de trabalho, ou às vezes até aquelas que te levam Eu primeiramente à costumava terapia, não é? brincar, quando eu ia confiançuda, a achar que não tinha nada para falar, saía Uhum. de lá tipo completamente derrotada. Sim. Sim. Às vezes, quando o consultório ali na 24 de Julho, aquilo tinha um senhor porteiro, eu Uhum. tinha vergonha de passar por ele. Sim. Porque o homem devia pensar, olha, esta paga para vir para aqui chorar desta maneira. Sim. Que eu saía muitas vezes. Eu lembro na altura E eu ter acho que é muito começado. engraçado. Lembro na altura ter começado a terapia por motivos académicos e motivos de formação Eu só tenho e 40 achava anos. e só pensava assim, isto até não Difícil. vai ser difícil, não tenho nada para resolver. Exato. Quando pensas nisso, um jovem de 20, na altura tinha 24 anos, não é? A pensar, sou autónomo, estou a viver sozinho, tenho a minha casa, entre aspas, estava a alugar uma casa, portanto eu não tenho assim grandes coisas para resolver. Pá, ao fim da segunda sessão, quando tu tomas verdadeiramente consciência e dizer assim, eu tenho aqui um tempo para mim, entre aspas, para vomitar, né, as minhas angústias, bem, abre-se todo um baú, dizer assim, Sim. afinal, e tomo essa consciência em muitas das minhas intervenções e muito daquilo que me doa ao outro, que é, eu muitas das vezes sou isto, por isto, por isto, por isto. Ou seja, fui procurar explicações, né? Aquelas coisas que nós queremos nos afastar muitas vezes, que é, eu não sou nada como o meu pai ou como a minha mãe, pumba, Sim, vai sim. buscar, afinal confere. Portanto, isto é a magia de quem quer E perceber giro quando já isto. estás noutra idade, eu pelo menos agora também passo por isso, que é, e tu pensas assim, epá, agora parece que isto já está... Depois a seguir, pumba, encalhas na pedra seguinte e pensas, Sim. não, afinal não está Sim, nada. sim, sim, sim. Afinal parece que estou aqui há 10 sessões a falar Sim, disto sim. e ainda estou aqui, como? Sim. Não é? E bates em 50 mil coisas que, mesmo passado anos, acabam por ser os teus padrões de comportamento e que não se mudam, não é? Um E dos estás meus... mais desperto e tens consciência deles e mesmo Sim, assim às sim. vezes vais lá cair. Eu ao início E não há tinha essa problema. ilusão, que era uma escada que eu ia subindo e depois aquilo ia... Eu também achava que os Pronto. níveis iam E passando depois e vou que eu não chegar voltava lá e atrás. aquilo não vou precisar de mais. E está o santo grau feito. Sim, Não. também houve uma não durou vez muito tempo. Há mas muito pouco tempo que eu fui para a acreditava sessão nisso. e disse assim, eu própria não acredito Sim, que estou aqui. sim. Como é que é possível? Sim. Isto é como aquela malta que diz assim, eu preciso disto como água e tudo mais. É assim, nós não queremos com isto criar relações de dependência Exato, com a, exato. com a Que é terapia. diferente, Não tem sim, nada a ver sim, com sim. isso. Agora, hum, se alguém procura esta descoberta pessoal, de desenvolvimento, perceber porque é que se comporta de determinada maneira, normalmente a terapia é provocada por alguma... Ou este despertar para a terapia é provocado por algum desconforto, não é? Sim. Não precisa de ser algo muito grave, mas um certo desconforto, um certo tipo de comportamento que nós já não estamos a gostar e queremos perceber o porquê, não é? E queremos que alguém do outro lado nos ouça e nos ajude a perceber, olha, passa-se isto, é um padrão, o que é que podemos fazer diferente? Pode ser só por aí, este início. E eu acho que para profissionais de saúde, mesmo em formação, a parte de educação, haver momentos, não é? Mesmo em termos de equipa, que possam expressar as suas angústias, as suas dificuldades, quer individual, quer em grupo, eu acho que é fundamental. Nós conhecemos em terapia de grupo, Sim. Sim. que eu acho que se calhar na tua área, né, Uhum. com processo de internamento, se calhar acontece mais do que Sim. o que se vê cá Sim, fora. sim. E eu acho que nós passamos muito ao lado do que é isto do efeito terapêutico do grupo, não é? E que para nós teve um impacto muito grande porque é muito mais fácil tu reconheceres-te, é muito fácil tu reconheceres no comportamento ou na história que o outro está a contar. Sim. E isso é uma identificação tipo, que avanças não sei quantos níveis, não é? Não, e que ajuda de alguma maneira que a pessoa ganhe outras perspectivas, não E é? há para Ela é fora aquelas diferente. vozes manhosas que muitas Sim. vezes se manifestam no Sem sentido que tens dúvida. pouca capacidade, não é? Sim. Ou de que... O papel do terapeuta quando está nesta intervenção em grupo não é dizer que, olha, a Joana fascina veio aqui muito isso. partilhar, mas a Inês é que tem a resposta certa. Sim, sim, sim. Não é? Agora, a magia é, olha, a Joana tem esta dificuldade, para a Inês resolve desta forma. E das duas uma, ou isso faz ressonância na Joana, ou não faz ressonância absolutamente nenhuma e podemos pensar noutra estratégia. Sim. E é isto que às vezes
quando nós falamos de saúde ocupacional, que está muito virada ainda para o modelo biomédico, das análises, do raio-x, do eletrocardiograma, Sim, eu pergunto muitas vezes nas instituições, quer de saúde, quer de temos tanto educação, caminho aí, não é? sim, de que forma é que tu promoves este trabalho de equipe e dizer assim, olha, vamos aqui ver, olha, Inês, tu e mais 5 6 educadores, não é? De que forma é que vocês gerem esta criançada toda e os pais que cheguem, e os grupos do WhatsApp, essa Sim, coisa sim. maravilhosa agora. Ah, O meu filho não aparece na foto, e agora? Que Nós não, drama! nós não Ah, lidamos diretamente com isso, pronto! vamos sabendo, vamos mas, sabendo, mas mas é sim, uma sim, sim, coisa, não é? Como é que se faz este stop? Ou neste caso a Joana, como é que, Joana, como é que lidas com estes 50 mil stocks e esta malta toda a reclamar e como é que ligam e o que é que tu devolves e o que é que não devolves? Tudo isto é trabalhável, não é? Numa intervenção em grupo. Portanto, percebem agora que terapia é muito mais do que muito. aquela coisa antiga do deita-te ali no divã e agora sim. conversa e E fala naquele sobre a tempo, tua não é? Tem vida. muito esta ideia de ser, tem 1 hora, quando acaba É, a hora eles acabam, tá é bom, dos filmes, está sim. feito. Não sei se existe na realidade dos filmes. Na Se minha for realidade, como aos não. filmes Pois, da na minha também não. psiquiatria, já fomos, né? Exato, Exato. não havia espaço para nada. Mas eu acho que depois é muito engraçado estás a puxar isso, porque por exemplo, quando há uma reunião de equipa, Uhum, é difícil às vezes, e é aqui que eu vejo, imagina, a nossa saúde mental é como se fosse um copo que vai enchendo, sim. não é? Se tu já vais trazendo coisas acumuladas tuas, Uhum, e os tempos hoje são difíceis, não é? E metem em causa muito por estas escassez financeira, todas estas situações todas que estamos a passar, vão acumulando ao uhum, copo. Se tu no trabalho o teu ambiente é tóxico ou uhum. difícil, vai acumulando ao copo. Como é que depois, no meio disto, tu despertas para que naquele momento, quando tu estás a cuidar daquela pessoa, né? Seja a Inês na escola, sejamos nós no trabalho, hum, como é que há uma separação entre aquele lado, não Sim. é? E que às vezes isso não chega até ao doente ou Uhum, até aos miúdos. sim, É difícil, não é? sim. Pois são, Eu acho que aqui a congruência é fundamental, não é? E estamos aqui a fazer isto muito Alice no País das Maravilhas e coisas maravilhosas e tudo mais, mas há momentos verdadeiramente muito duros, não difíceis. é? E Uhum. que nós temos que chegar, às vezes mesmo a utentes, não é? E ou à família e dizer assim, olha, eu agora não tenho esta disponibilidade, olha, eu agora não posso, eu agora não me leva a mal. As Agora coisas tu são difíceis, não claro, agora tu são tens de ter um perfeitas. efeito tampão, não é? Dizer assim: "Pá, eu farto-me, entre aspas, de levar porrada mental e agora vou descarregar sobre a pessoa que está aqui à minha frente", Uhum. que é o alvo dos meus cuidados, que é alvo da minha educação, eh, que é alvo dos meus ensinamentos. Não pode acontecer isso. Exato. Ou, aliás, não pode não deve acontecer isso, Mas acontece. mas acontece verdadeiramente. Sim. Agora tem que haver esta capacidade interna, não é? Cada vez que começamos um dia, eu às vezes digo assim, pá, nós precisamos aqui da nossa sala da passagem de turno quase para fazermos uma catarse de brincadeira mental, para depois abrirmos a porta e temos as pessoas ali à nossa frente. Portanto, eu acho que cada um gera à sua maneira, com mais ou menos humor, com Uhum. diferentes estratégias. Sim. Eu acho que a Hum, alegria e o humor são uma ferramenta sim, muito importante, sim, não sim, achas? E sim, eu acho que no cuidado também é. sim. E Porque passa ao outro, sim, e desmonta sim, um bocado aquela rigidez absoluta de que tu, sim. para seres bom profissional, tens Uhum, que ser sério. sim. Não é? A música é uma ferramenta E tens que ótima. ser o by the book, não é? Sim. Que é, aliás, o ensino é muito isto, não é, Inês? É a formatação. Não te permite. Esperemos que não. Espero que Exato. estejas A errado, Eu, mas. flexibilidade. não, eu quero muito estar errado, mas Sim, 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 sim. tendencialmente, É, não sim. é? É Nós daí que queremos, da sim, história é daí que vem, sim. nós queremos formatar miúdos. Felizmente já temos aqui outras ferramentas e outros educadores e profissionais de Sim, educação com sim, sim. outra visão, mas tendencialmente eles são formatados em planos programáticos para serem todos iguais ou para saberem todos Uhum. exatamente o mesmo. Portanto, o diferente ainda é visto como o diferente. Sim. Agora, E como ah, desafiador, sim, como aquele que agora, vem desafiar isto a é a mesma norma e a coisa lei. de tu entras no internamento e há aquela pessoa, por exemplo, a Joana já me conhece há mais anos. Eu tenho uma postura, se calhar, mais descontraída, mais do humor, mais de uma intervenção que não deixa de ter uma intencionalidade terapêutica, mas o meu perfil é muito diferente, se calhar, de outros colegas que são mais sérios. Eu não estou a dizer que é melhor, eu estou a Sim, dizer sim, sim, são sim. diferentes. Não é? Sim. E às vezes tu precisas de balizar isto entre o polícia bom e o polícia mau. A pessoa mais descontraída e a pessoa que mete o limite, a pessoa mais assertiva e a outra que deixa um pouco. Portanto, E um eh, lado também da autorregulação do sim, próprio adulto, não é? sim, Estou a pensar naquilo que estás a dizer e imagina, na minha realidade,
Eu, por exemplo, se calhar a maior parte das pessoas acha que eu não estou a fazer nada, Uhum. porque, ou que até dou demasiada liberdade, Uhum. ou que há ali quase uma libertinagem às Sim, vezes, sim, porque sim. andam em cima de coisas que não deviam andar, porque andam a mexer em coisas que não deviam Mas mexer. quem é que definiu isso? Lá Exato, está, é né? isso. Mas isso não quer dizer que o meu trabalho seja melhor daquele da minha colega que prefere que em grupos pequenos, mas que estejam mais sentados, que estejam. Se Claro. aquilo for de facto ao encontro do que são as necessidades deles, pronto, é uma forma de autorregulação daquele profissional. E eles Eu acho que isso reconhecem também isso, não é? exato, E sim. sabem mexer muito bem com isto, que é quando dizem que está lá o profissional. Hoje está cá. Ai, adoro. Pois, Outra não sei sim, quê. sim. E tu tens que fazer ali um pouco de baliza de dizer assim, não são melhores nem piores, são só diferentes, não é? Sim, 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 E sim. é necessário às crianças e adolescentes ter o maior número diversificado de estímulos e de interações com pessoas diferentes. Pessoas diferentes porque lhes permitem acarretar um conjunto de Experiências experiências diferentes também, não é? Sim. Eh, Eu acho isso muito importante. Da mesma forma que nós flexibilizar-nos passa por também conseguirmos aceitar o ridículo e a Uhum, imperfeição. No meu serviço há muita cultura da pesquisa do erro. uhum. E é uma coisa que eu estou-me sempre a debater, que é, Bem-vindos ao mundo da pronto, farmácia. que é, ok, isso aconteceu de errado, e então? Uhum, sim. E então? Aliás, eu estava a pensar nas formações, não é? As vossas formações é sempre do erro. O É, erro, como é que é? O erro terapêutico, o o erro na erro. segurança do doente, o Exatamente. erro é uma pesquisa muito grande deste lado. Uhum. Tudo bem que há um lado que acarreta a Não segurança e queremos de não, todo não desvalorizar é Sim, mesmo isto, sim, não contra sim. é? isso e é mesmo muito importante. Mas sim. Mas não fomentar essa política interna entre equipa. Que Sim. há uma pessoa na minha equipa que é muito aquele, o capataz. Eu estou assim, e então? Qual é que é o problema? Porque, Sim, mas a folha não saiu. Tipo, e claro. então? Quando a pessoa perguntar, nós dizemos, não há Sim. problema. Mas o que é que acontece aqui? São duas pessoas diferentes a trabalhar. Sim. Se calhar as duas conseguem fazer exatamente A o mesmo mesma coisa. resultado, mas têm posturas diferentes. Isto é como entrar num turno. Há pessoas que entram mais tensas, a precisar quase de chegar a casa não, de sair de casa, já saber quem são os utentes, Uhum. como é que eles estão, Sim. e depois há outro que chega Quero ali, saber. senta-se e diz, então passa lá o turno. Sim. Que é o meu caso. Mas lá está, são maneiras diferentes de lidar que têm a ver com a base da pessoa, com os valores da pessoa, com as angústias e as ansiedades da pessoa, mas que muitas das vezes isto depois transparece. Basta pensar no seguinte, né? Eu gosto muito de brincar com esta questão do supermercado. Tu ouves uma pessoa a fazer assim, numa fila de supermercado. O que é que a outra faz a seguir? Eu tive um exemplo desses. Eu Pronto. estava a contar no outro dia, tive um exemplo desses no part-time. A farmácia estava cheia. Ou na farmácia. Na Eu farmácia, tinha pronto. uma colega minha, a farmácia estava cheia, aquilo é um sítio de passagem ao pé dos transportes em que as pessoas estão Sim. sempre à pressa. Eu tinha uma colega minha a fazer uma venda complexa por causa do tax-free Uhum. e aquilo é um sistema todo novo e aquilo muito complicado, então levou muito tempo. Então estava só eu a atender aquela fila. Pronto. Chega uma senhora que queria ser atendida primeiro. E começou aos gritos. Estás a ver? Sim. E aquilo foi. Eu só pensava no momento em que aquilo ia se tornar uma bomba atómica. Sim. Porque é aquele efeito de avalanche, não é? E Às é o vezes, efeito de reação, porque é. tu, quando um fala mais alto, tendes a escalar. Não é? Sim, Eu falo sim. mais alto do que tu porque eu é que mando. Não é? É quase uma luta de galos. E quando tu baixas de 3 Eu tons, faço. é pá, tão bom. Essa é a minha ferramenta. Então, E mas eu disse-lhe posso isso. ajudar lá alguma coisa? Então, Sim, ok, mas eu estou aqui para. se eu, Sim. mas ela estava a interferir no meu atendimento. Eu acho que tens de mesmo dizer. Se continuar a falar, Pronto, lá eu está. vou ter que lhe pedir para sair. Mas se não tivesses regulado emocionalmente, Sim, eu seria irritado mais do que ela. percebem agora a importância da terapia. Sim, exato. Mas depois ela voltou, porque ela não estava satisfeita, ela queria discutir Lá comigo. está. Mas percebe, quando ela foi embora, eu fiquei a pensar, o que é que faz um adulto Uhum. entrar num estabelecimento comercial e vir gritar com a outra pessoa, Uhum. não é? Tipo, Mas a nossa tolerância à frustração, e vamos entrar aqui num campo qualitativo e se calhar de mas lá no percepção. hospital isto também acontece. não Sim, é? As sim, pessoas sim, sim. reclamam, e As muitas pessoas, vezes com primeiro, razão. estão mais informadas, não é? E segundo, têm muito menos tolerância ou não, à frustração e à espera. E Isso é assim, evidente, não eu é? acho que há uma grande confusão entre assertividade e agressividade. Sim, 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 sim. Mas esta espera, não é? Como estás habituado a que as coisas corram mal, as pessoas hoje em dia, a reclamação é um direito, certo, mas tu hoje em dia vais no trânsito,
Jesus, bom dia, está tudo bem? Não, Eu era essa não. pessoa. Eu era essa pessoa. Sim, eu perdia vidas no trânsito. Sim, portanto, E a tolerância. e mandava por todo Sim, lado. sim. E pronto, e Tu depois hoje fiz em terapia. dia, tu hoje em dia, tu hoje em dia a tolerância, não é? Basta olhar para o lado numa estação de metro, num transporte, pá, o que é que se passa, não é? Sim. Que mundo estranho é este, não é? Que o arco-íris, não é? Toda a gente achava que o arco-íris do Vamos Covid e ficar do tudo desenho bem. vai ficar tudo bem. Sim, sim. Pá, eu acho que só ficámos diferentes. Sim. Não ficámos melhores nem piores, Não, ficámos exato, diferentes. exato, sim, E sim. já para não causar polémica. Melhor não ficarmos, eu acho. Eu acho que ficámos diferentes e acho que a Eu acho que experiência expôs foi. uma coisa importante, não é? Expôs que Sim, efetivamente não cuidávamos de uma parte muito importante. sim. Todos não vão continuar a cuidar. Sim, 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 sim. E, Ah, e Mas deu-nos pelo uma menos trouxe isto à sensação, discussão. deu-nos Sim. uma sensação de finitude também grande, uhum. que rapidamente se passa, mas isto é a gênese do ser humano, que é, enquanto não me tocar no meu queijinho, está tudo bem, não é? Sim. Enquanto o Covid estiver na China, está tudo bem. Enquanto a guerra estiver na Rússia e na Aham. Ucrânia, está tudo bem. Sim, 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 Porque não sim, nos sim. toca a nós, não é? E isto quer queiramos, quer não, por muito lindinhos e fofinhos que sejamos para os outros, temos o nosso quê de eu. E o meu queijinho Claro. não está afetado, portanto, enquanto não afetar o meu, está tudo bem. Agora, É que depois também é muito importante esta parte, que é, se eu não cuidar da minha saúde mental, eu também não tenho capacidade para cuidar de outras pessoas. sim, não é? sem dúvida. E E, isso vai pôr-me cada vez mais. Eu acho que a vida depois nisto é espetacular, que Uhum, é vai-te expondo cada vez mais em situações em que tu percebas que estás no teu limite. uhum. E eu acho que isso vai mesmo acontecendo. Há E tu uma achas que as coisa. pessoas estão despertas a isso? Eu acho que não, mas eu acho que a vida acaba por Pois, obrigar. Eu ok. tenho de perto agora uma situação com alguém próximo que sempre foi completamente desacreditado, achava Uhum. que esta coisa de fazer psicoterapia tipo, era uma balela e já experimentou todo o tipo de fármacos para resolver uma situação e às tantas, completamente fora, ligou-me a dizer eu acho que preciso de ajuda. E eu fiquei tipo, Pronto, what? ok, Estás a ver? ainda bem. Sim. 3 sessões, 4 sessões de terapia, ligou-me e disse-me, pá, já percebi que isto vai levar muito tempo. E eu disse, pá, brutal. Descasquem Chegaste à a... parte incrível que é, aceita que isso vai levar Sim, tempo. descasquem a Sim, sim. cebola, pelo amor de Deus, vá, Continua, bora. mas chegar até ali foi um processo de anos. Pá, É. incrível, mas a pessoa fez o seu Sim, próprio sim, 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 caminho. claro. Agora, ferramenta, eu acho que também acaba por existir muito isto e se calhar, eu não sei se vocês ouvem isto, mas eu ouço muitas vezes isto. Que é, eu fui lá só para tratar isto. Eu Sim, pensei, sim. muito difícil que isso aconteça, Sim. não Se é? tu vais Porque trabalhar, para já trabalhas aquilo que queres, mas se te disponibilizares verdadeiramente, tu vais trabalhar um rol e de coisas tu tuas. começas numa questão, aquela é que te leva lá, não é? Claro, Mas tu mas é a começas a cebola. E porque não é puxar, não é? isolado? Claro, não é isolado, não E é? tu pensas, Vem olha, estar mas sempre afinal encadeado em eu alguma vim cá para coisa. trabalhar isto, mas já estou a falar Sim, disto. sim, Tipo, sim, sim. E esta tomada de consciência, porque às vezes as sessões iniciais são sessões de falatório, não é? uhum. São sessões do vómito das angústias. Esta imagem não é bonita, mas é um É. bocadinho Sim, sim, isto, que é sim. chegar e despejar. E depois há muito aquela ideia que a pessoa tem logo de, mas já disse estas coisas todas, ela não me disse nada. Sim, sim. Quando chegam, então, o que é que... Mas sabes que isto também Como é tem que a te ver com o sentiste? outro, não Sim. é? Que é a pessoa que te acompanha, ou que está contigo, ou o teu núcleo de amigos e família, quando tu vais ao psicólogo, quando começas a fazer terapia, rapidamente quer que tu respondas como vais ao cardiologista. O que é que ele disse? Exato. O que é que ele disse? Como é que isso está? Mas eu não vejo que estejas É melhor. pá, não sei. Por acaso não sei. Estas primeiras sessões são muito isto que é. Resultado, não é? Qual é que é o resultado? E então? Então o que é que concluíste? Ela farta-se de ir lá, mas eu não vejo que ela esteja melhor. Pois, está na mesma. Então isto continua triste, continua Exato. sem vontade, está bem. Demora tempo. E é isto que também falta, não é? Esta Sim. disponibilizarmos ao Onde é que tempo. perdemos isto de termos tempo? Pois. Eu própria penso muitas vezes sobre isso. Eu acho que também tem a ver com a facilidade normal, não é? E da evolução do acesso. Hum. Quanto mais fácil foi o acesso, mais a ânsia de ser rápido e é fácil, eu quero saber mais e quero chegar lá mais depressa, não é? Quanto tempo E isso faz demoras, com quanto tempo que. demoras a mudar um reel ou um TikTok? Já pensaste nisso? Pois. Há bocado vocês falavam nisto dos Pois. miúdos, mas eu também penso nisto nos adultos. São para aí 2, 3 A segundos. capacidade de ler Ora, um livro, neste Uhum. momento, eu ora. noto que a minha é diferente. Ora. Portanto, ter tempo para a terapia, 1 hora, para falar, para pensar. Que seca. E isso depois do pensar depois, não é? Porque isso Hum. depois vamos Sim, refletir sim. inevitavelmente. Normalmente são os passados pelo menos de uma semana, não é? Não Sim. são assim, Eu tinha uma depende. coisa muito curiosa. Eu felizmente fazia terapia normalmente ali às 4 da tarde, Uhum. 4, 5 da tarde, depois de um turno, da manhã. Fazia a terapia e tinha formação às 7. E então aquilo era ali perto da Avenida da Liberdade.
Eu ia à terapia, estava ali tipo das 4 às 5 e das 5 às 6 ou das 5 às 6 e meia eu ia dar uma volta quase até ao Caixo, não diria ao Caixo de Dré, mas para ir abaixo Sim, Chiado, sim. voltava só para pensar no que é que eu estive a trabalhar. E depois é Isso é assim, higiene mental, sim. outra das coisas que assusta muitas pessoas são as sessões não sei, que é, o que é que eu vou trabalhar hoje? Eu tenho que levar um tema, eu tenho que levar qualquer coisa. Olha, eu sinto que essas para mim são sempre que eu saio de lá com uma porrada maior. São os melhores. Pois. Então Porque como é é que está? aquela Não do- sei. Que é a Vamos embora. expectativa, exato. Então vamos lá trabalhar o Ou com não aquela sei. coisa do não, por acaso até acho que estou porreira. Então, e tu de repente pensas, Quando ela meu E quando a Deus. malta começa a descascar, então como é que foi essa semana? Exato. E tu começas, Olha, por acaso acho que correu estou bem. uma semana bem porreira. E depois de repente tu pensas, Não, por acaso aconteceu Olha, isto. Ui, vamos embora. Então, e como é que foi? Tan, 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 uma hora depois, ei, então afinal isto foi assim. Pronto. sim, e às vezes também me acontece muito isso, que é, tu vamos marcar não sei o quê, pá, não dá, porque eu tenho terapia esta semana. E depois, e tu não podes vir logo depois, epá, não, logo depois não dá. Sim. Sim. Mas sabes que acontece cada vez mais, felizmente, as pessoas responderem isto. Não, hoje não posso, tenho terapia. Uhum. Eu sempre falei sobre isso. E é uma coisa que de um momento para o outro passou a ser algo que não se toca. Que é, então, e tens terapia, não podes vir. Não Não. posso. Não posso porque isto é super importante. Sim. E cria no outro quase aquela imagem de, então, 5 ou 6 já disseram que a terapia é importante. Será que isto é mesmo bom? Então, Deixa-me lá experimentar. Pois, pode ser. E Pensar eu acho que está a passar por uma fase de moda. pois, ia tocar nisso. Uhum. Que é, também não podemos ir para lá a pensar que isto é clichê. Não, de todo. Não é? Porque Não esta aguentas coisa, ao mesmo tempo olha, se fores com essa eu frase. estou cá porque vi os meus amigos, Exato. não é? Aí a virem aqui comprar este produto à Zara Tal e e qual. aí eles todos gostam. Eu quis vir experimentar. Depois Mas também é entra verdade. este lado. Sim, mas também acontece como na farmácia, que a pessoa chega lá e diz o que é que quer comprar. Ah, Se pois. tu vais colocar uma questão, a pessoa pensa, não, pera lá, eu vim aqui para ver a Pois. terapia, não foi para você me dizer algo. Pois, Sim, lá pois eu ia está. dizer é que depois entra este lado em relação Não é à uma terapia, mercearia. de depois entrarem de haver outro tipo de terapeutas que Sim. não são da área da psicologia, vou dizer assim, e disso também depois ser. Sim, e aliás, tu tens neste momento um rol do. Pegando aqui na história do individualismo, no rol do. Anda cá que eu vou-te tornar na tua melhor versão. Mas nós já Pronto. discutimos esse tema. Eu Nós já não vou discutimos esse tocar tema, porque isto é o tema polémico. da- E atenção ao seguinte: O tema da sua melhor vou versão é uma fazer coisa um muito- parênteses muito importante, que é eu, para além de enfermeiro, especialista em saúde mental, sou também coach. Uhum. Sim. O que não inviabiliza, atenção, Que que tenha um lado eu, crítico. obviamente, Claro, Como não é é? óbvio. Portanto, nas minhas intervenções, uma das coisas que eu não se coaduna com o meu tipo de intervenção é exatamente esse discurso. Não é? Eu não vendo programas, não é? Eu não vendo soluções mágicas, eu não vendo melhores versões. Eu sou, neste caso, um intermediário que permite que as pessoas trabalhem situações específicas da sua vida que são bem diferentes de, por exemplo, fazer uma psicoterapia. Eu não sou psicoterapeuta, eu não faço psicoterapia e isso é muito claro. Ahm, mas também não vendo as receitas mágicas. Eu acho que tu e a Catarina Beato são as únicas pessoas que eu conheço Uhum. desta área do coaching que falam isto de uma forma muito aberta. Sim, que é, sim. eu trabalho este tipo Uhum. de questões, eu tenho estas ferramentas para trabalhar Uhum. e aquilo que eu acho que precisa de ser considerado, eu encaminho para profissional que Como possa é ajudar. óbvio, como é óbvio. Mas deste universo todo, Sim. vocês são as únicas pessoas que eu ouço de uma forma aberta e declarada dizer isto. Porque Que são. há uma diferença entre Joana, psicoterapeuta nós temos, e exatamente, coaching. nós temos que ter noção, não é? E enquanto enfermeiro, não é? Que tem um código deontológico de intervenção, que dentro da minha especialidade tem um conjunto de competências, elas não se sobrepõem à intervenção importantíssima de um psicólogo ou de um psiquiatra, ponto Tal e final. qual. E é E muito sei difícil, exatamente quanto quais mais- é que são os meus limites da intervenção. Sim, quanto mais equipa, melhor. Mas tu hoje em dia tens à boca cheia pessoas a dizerem que são psicoterapeutas sem qualquer tipo de formação Uhum. científica. Repara, eu trabalho nesta área há 15 anos, fiz formação específica numa sociedade científica de psicoterapias breves. Não terminei a formação de psicoterapeuta, mas tenho ferramentas que me permitem fazer intervenções psicoterapêuticas pontuais, Sim. não é? Individualizadas e focadas, que é muito diferente de fazer um processo psicoterapêutico. E como tu hoje em dia, né, modéstia à parte, tens tanto o André Maravilha, que tem formação na área, como, não é querer comparar, mas tens pessoas sem qualquer tipo de formação, né, a poderem fazer cursos de coaching e, passado um tempo, dizer: olha, eu agora estou aqui
e sou coach e vou mudar a tua vida. O que nós É. discutimos muito é muito essa questão do. E eu já experienciei alguns eventos para poder ver por dentro. Sim. Como digo isto mesmo, foi de propósito, para perceber que há um lado que eu não consigo acolher, Sim, para não lhe sim. dizer respeitar, que é o lado do explorares a necessidade e a vulnerabilidade da pessoa para depois venderes uma cena. Sim. Isso é um lado comercial do mais É um show-off muito grande também. pequeno Sim. que eu posso imaginar, porque depois tu vais aqui agarrar nestes chavões que todos dizem o mesmo, parece que todos saíram dentro do mesmo, parece uma fábrica de encher chouriços, em que todos saíram do mesmo curso de marketing, Sim, sim. que é tu Sim. exploras ali uma área muito vulnerável e tu consegues ler ou ter leitura sobre a pessoa, né? Porque isto é um público-alvo, Sim, e depois acrescentas disto, que é eu posso construir para tu seres isto. sim. E quem foi ao Desconfia conseguiu ver isto Claro, já muito claro. aberta, tipo em 50 mil casos diferentes. E nós conhecemos alguns de perto e já falámos sobre isto, que esta coisa do tu fazes o melhor que podes, com aquilo que tu tens Claro. ao teu alcance, Como é não há versão 2.0, nem Pronto, e 3.0, então? nem Sim. 4.0. Exato. E agora chego aqui e digo esta frase feita e está feito, vá. Exato. Ai, isso. mas eu sempre fui assim, mas tu podes ser diferente, ponto final. E criares essa questão na cabeça da pessoa de que ela pode, Sim. sem ter noção de contexto, Mas sabes o que é mais, o que é que eu retiro daqui? Mais do que, agora não querendo entrar aqui, porque não vale a pena estarmos aqui a escavar na polémica. A mim o que me incomoda é que estas pessoas às vezes saem destas formações ou destes momentos, não é? E saem com um boost quase filtrado de eu vou mudar a minha vida. E largam tudo. Largam marido, largam mulher, largam amigos e vou viver a minha vida. E largam trabalho. E o que eu digo sempre às pessoas é assim: a tua vida é importante, sem dúvida alguma. Mas a tua vida é importante dentro do teu ecossistema. E o teu ecossistema tem relações, tem família, tem amigos, tem trabalho. Portanto, a pessoa quando vem procurar ajuda, que quer mudar algo, nós temos que perceber se aquela mudança é saudável para a pessoa. Não é para mim, André Maravilha. Eu não quero, eu não me vai incomodar se a pessoa vir à direita ou vir à esquerda. Para mim isso não é certo nem errado, é o que a pessoa escolhe. A minha opinião pouco importa. Eu quero é saber se para aquela pessoa, André, eu quero ir de um ponto A para um ponto B. E tenho isto bem definido na minha cabeça. Eu tenho é que perceber se para aquela pessoa é equilibrado e saudável. É. E ela diz-me, ok, eu tenho este recurso interno, este e este. Ok, então vamos trabalhar isto. Vamos a isto. Agora, o que se vende é o quê? Tu queres ir de Lisboa ao Porto a pé em 5 dias? Tu até consegues em 3, basta acreditares. Meus amigos, Sim, sim. até amanhã e bom Natal para todos. Fim. Não me peçam isso porque eu isso não faço, sem dúvida nenhuma. Sim, não quer dizer que efetivamente a pessoa não muda a sua vida ao ponto de. E pode mudar. É isso, mas É. de que forma é que o vai fazer e de que forma é que isso também tem que ser acompanhado Porque e depois vendes, consistente. Inês, tu vendes receitas, Sim. Inês e João, tu vendes receitas e Não podem ser fundamentalismos. iguais para todos, não é? Ora, olha, uma das coisas mais caricatas que eu vi esta semana, não querendo fugir ao tema, é a história dos banhos frios. Ai, mas o banho frio e de água gelada tem efeitos científicos. Pá, tudo bem. Eu não quero, eu não gosto. Não me obriguem. Sim, Obrigado, sim. eu gosto do meu banho quentinho. Sim, ninguém está a dizer que. E está tudo bem na vida. Não Tu se deve gostas de fazer banho assim. frio, eu gosto do banho quente. Tu gostas do banho gelado porque aquilo dá-te um boost inicial no teu dia-a-dia que cientificamente está comprovado. Eu não gosto. Pronto. Para o meu equilíbrio, Sim, exato. eu gosto de um banho quentinho. Fim. Ponto. Está tudo bem. Então, Mas nada. Mas passa muito por esta necessidade que eu chamo de evangelização, não é? Sim. É quase como Então eu não agora tenho que pode. evangelizar o É. outro, aquilo que eu acredito que pode ser Eu acho o que bem morno, isso não é? até Quer dizer, podia acontecer mas eu antes. vou ter que evangelizar e tu vais passar a fazer porque aquilo que eu estou a dizer Sim. é que é melhor para ti. E antes, acho que a informação levava mais tempo a chegar. Tu até Também. podias, mas quer dizer, tu vendias porta a porta, não é? Sim, E sim, agora sim, tu sim. abres e tu vês que 80 mil pessoas fazem. Eu mudo a tua vida em 3 dias. Exato. E agora é diferente, tu procuras, porque antigamente eles vinham à porta, Sim, tu não estavas à exato. espera, e tu agora vais à procura Sim. disso. E agora há aqueles anúncios que aparecem e de repente tu vês, pá, mas 80 mil pessoas fazem isto. E Será que agora era funciona? aquela parte que nós punhamos aquelas músicas motivacionais. Tan, 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 tan. Não, e trazias o grupo das crianças a acreditar para cantar Exato. para ti. Não, mas é muito complicado depois gerir tudo isto e acho que para as pessoas é este boost de informação É muito. que as leva a questionar, eu se calhar consigo, não é? Eu se calhar nunca pensei nisto, mas eu agora vou ser a melhor jogadora do tiro à malha. Porque eu sempre quis. Portanto, eu posso ser.
Pode ser o que tu quiseres. E é que isso depois inviabiliza o outro lado, que efetivamente, se calhar a pessoa precisava ali de um apoio no sentido da sua autoconfiança e de Sim. fazer coisas que nunca fez, e depois vai para uma coisa completamente disparatada ou completamente na ponta oposta, acaba por não conseguir, e aquele que devia ser o efeito de capacitar a pessoa e dar-lhe ali autoconfiança fica E outra sabes vez o que a é que meio. isso vai Mas o dar? objetivo ali não é capacitar a pessoa, é criar a Pois, eu dependência daquele percebo. modelo. Pois é, mas sabes onde é que isto vai dar? Agora pomos psicoterapia. Não, vamos pôr um ponto de Em humor neste podcast, que é, vai dar às pessoas que estão na fila da caixa do supermercado e que depois são frustradas e zangadas. Porquê? Exato, Porque sim. isto não foi feito Foi de mais uma acordo. frustração. Ora bem, prometeram-me. Quando tu Exato. prometes, quando a pessoa chega para fazer o seguimento e dizem, até eu vou mudar, não sei o que é mudar. E que há aqui um outro lado, que mesmo na reclamação, tu nunca podes reclamar, porque vai sempre depender de ti. Como é Foste tu que óbvio. não fizeste, foste tu que Claro. não conseguiste. Claro. Porque Nem no sequer podes final a dizer, resposta "Foi vai o ser a outro." responsabilidade é tua. Pronto. Mas É enfim. verdade. Porque na verdade entramos. Na verdade, o campo é esse mesmo: é eu assumir a minha responsabilidade sobre mim. Certo, Não é? mas não precisa ser uma coisa evangelizada. Exato, Vamos agora, tu és a pessoa mais importante da tua vida. E atenção, que há pessoas que podem não querer mudar e Boring. está tudo bem na mesma. Exato. Ora, Exato. A pessoa É tem verdade. que construir aquilo que ela quer. E a flexibilidade que Ponto. nós falávamos há bocadinho, a adaptação passa por isso também, de Não respeitar é que porque o outro mundo não inteiro quer. está a fazer uma coisa que isso está certo. olha, e é eu vou real. brincar com uma história muito pessoal sobre mudanças e ela, se um dia ouvir este episódio do podcast, vai ser engraçado porque ela vai se identificar perfeitamente. Eu uso sempre este processo de mudança com a minha tia Odete. Minha tia Odete todos os sábados vestia a sua camisola do Jumbo ao longo de anos e sábado religiosamente era o dia da limpeza da casa. Não é? Minha tia está quase a reformar-se. E eu, no outro dia, liguei-lhe e disse assim, então Maria Odete, estás a limpar a casa? E ela diz, não, eu, uou. Ao longo de anos eu pensei, ela nunca vai mudar isto. Ela mudou só agora. Para, eu tenho 36 anos e 36 anos da minha vida vi a Maria Odete a limpar a casa ao sábado. Portanto, se a Maria Odete mudou porque quis e não foi porque o André disse ou porque o B disse, fez-lhe sentido agora. E só agora. E está tudo bem. Exato, não precisa Fim. de ter todo o processo Pronto. terapêutico ao mesmo tempo. Eu acho que é Pronto. isso. Já perdemos individualidade aqui também. Pronto, lá Que está. é, fulano dá a fazer. E agora? O que é que isto diz sobre mim? Sim. Não é? Mas tu quase procuras isto, que é, ei, se ele mudou, eu também mudei. Se o A tem um Mercedes, eu também posso ir fazer um curso e ter um Mercedes. Exatamente a mesma coisa. Não é assim que funciona, diferente, malta. É a motivação, exato. Depois a motivação que leva a isso. Então, assim, em jeito de conclusão, aquilo que eu tiro muito é que para cuidar dos outros tens que cuidar de ti. Uhum. Não podes querer avançar para aí sem teres alguma disciplina ou autocuidado de alguma forma. E eu acho que conhecer-te passa por aí, não é? Porque Sim. tens uma melhor relação contigo e isso também melhora tudo. E eu também reforço isto da importância da alegria, do poder ser um adulto alegre ou que brinca, Sim. não faz-te mal profissional, não é? E eu acho que é uma ferramenta que ajuda imenso a quebrar o gelo, a desmontar às vezes até algumas situações difíceis. Eu lembro-me que na doença eu usava-o enquanto doente e às vezes sentia o constrangimento da equipa. Brincares com isso Sim. e é quase contra a natura, não é? Não é Sim. permitido teres o humor no teu tipo de doenças. Não é? Uhum. E, aliás, isto é muito evidente quando tu só partilhas determinadas coisas com um determinado círculo de amigos que sabem que vão acolher. Sim. E que Hoje tem em dia é julgado como se fosse uma coisa contra a natura, portanto. Agora, num dos congressos que eu fui e pediram para participar enquanto testemunho, eu levei a caderneta de cromos que eu fiz nas várias fases do processo. Havia sempre alguém com que eu era parecida em determinadas fases. Uma era aquele da família Adams, o time, quando ele acabou os tratamentos era igual. Sim. Tem a fase da cirurgia em que eu era igual ao do Dragon Ball. Eu não sei o nome, mas o último assim de cor laranja. Depois há um que é aí da praça pública, eu não sei o nome dele, mas na fase em que o meu cabelo começou a crescer eu era igual a ele. E eu compilei isso tudo e pus num vídeo enquanto estava a falar. E eu captei a atenção ali. Claro. Porque eu acho que faz mesmo parte. Porque sabes que é tão paradoxal e as pessoas estão tão pouco à espera que ficam, uou, como é que ela está a viver isto desta maneira? E atenção, não precisam de viver as coisas iguais à Joana, Não. ok? Exato. Foi só a forma que a Joana arranjou para fazer o seu processo. Sem evangelização. Ora, lá está. Porque a Joana não foi partilhar isto a dizer, vê, façam uma caderneta de cromos e vão ver. Exato, vai ser Não. mais Eu nem fácil. publiquei. Nunca.
Eu só partilhei no meu ciclo, porque eu achava isso, que as pessoas não iam ter capacidade de colher. Queremos muito essa Não. partida. Eu colava umas sobrancelhas e era muito giro que aquilo tinhas tantas, tipo Uhum. aquelas tatuagens da batata das Sim. batatas fritas, e aquilo tem tantas formas que dava vapores. Um dia que estavas mais feliz, outra mais alongada. Sabes que Dá uma para das dar coisas umas mais cenas. giras que eu tenho com o meu círculo de amigos é mesmo isto, é perceber a finitude e esta questão da morte, e sempre disse, um dia que eu vá partir, ponham-me na lápide, eu vou, mas vou contrariar. Isso é incrível. Olha, eu acho que também trouxeste aqui esta ideia de enquanto equipa, não é? Esta questão Uhum. de efetivamente, eu vou-lhe dizer terapia, Uhum. de se fazer, mas desta forma de nós também criarmos empatia e criarmos relação com as pessoas que partilham a equipa connosco e partilham o trabalho connosco, e neste sentido do respeito pela forma que cada um trabalha e reage, não é? E de que forma é que nós, ao trabalharmos isso, podemos efetivamente também ser melhores, enquanto profissionais, naturalmente, mas também para com o outro enquanto equipa, que é uma coisa que inevitavelmente também não se consegue propriamente enquanto curso Uhum. a passar, porque depois vai dependendo das equipas que temos, mas foi algo que me deixou a pensar. Há pouco tempo tivemos uma formação que não tinha como objetivo primeiro esta questão da equipa, Uhum. mas a forma como, e tinha a ver com a questão de lidar com comportamentos difíceis, Uhum. com reações de miúdos mais desafiadores e tudo mais, e depois acabam por fazer coisas práticas, e aquilo que era prático, que envolveu muita partilha, muita dedicação e também um lugar em que nós nos sentíssemos seguras para Uhum. partilhar, de repente estamos todas a chorar e a partilhar Claro. coisas que não fazíamos ideia que aquilo ia naquele caminho, e foi interessante perceber, por um lado, do lado das formadoras, que aquilo efetivamente era um espaço seguro mas que aquilo foi sendo trabalhado nesta formação que não tinha esse objetivo, e falar sobre isso faz-me lembrar a importância de nós efetivamente termos esse lugar de grupo que vocês também estavam a falar, mas este lugar de grupo que é orientado nesse sentido, e isso despertar obviamente o respeito e a empatia para E com vou quem acabar está com a mais trabalhar uma connosco. provocação, que É isso. que é aquilo que tu dizes. Estes momentos de intervisão não são por acaso, e esta formação, quando tu dizes que as pessoas no final tiveram este espaço seguro, tiveram esta oportunidade de partilha, significa pura e simplesmente que as pessoas acederam àquele momento e que se calhar ganhavam muito mais em ter mais sessões e mais momentos destes. E a provocação passa muito por isto, que é, a partir do Covid, as grandes empresas passaram a ter uma coisa chamada wellness, que é um termo pomposo para, vamos lá falar de saúde mental, mas de uma coisa bonita. E isto passa muito por formações, passa por 50 mil PowerPoints e passa às vezes por situações pontuais como as tuas que partilhaste, mas que pouco dão continuidade. Sim. Portanto, tu aproveitaste isso foi marcante, mas não houve continuidade. Não é? Quase, eu acredito que no final das formações toda a gente diz nós queremos mais. Sim, mas que pode haver, no sítio onde eu trabalho, acho que pode haver, portanto acho que é uma coisa eu acho que isso é ótimo vou e que para sugerir. E isso mesmo para as instituições de saúde e para qualquer tipo de empresa, acho que faz sentido, porque acho que é uma área a explorar e que beneficia o trabalhador às vezes cria-se a fantasia que vão para essas sessões para falar mal ou da chefia ou para falar mal do trabalho, quando é exatamente o contrário. As pessoas só querem fazer uma catarse sobre momentos e as partilhas e perceber que os outros também estão no mesmo barco. Isso é o mais importante. Sim, é verdade. Obrigada. Ora, essa. Obrigado eu. Vindo conversar connosco. Sim. Volta. E esperemos que tenha sido uma boa conversa. Eu deste lado acho que gostei bastante. 3 pessoas já adoraram. Vamos pôr gosto já. Então, muito obrigada. Obrigada. Sigam-nos nas redes sociais. Sim, no Instagram, no Spotify, ativem as notificações. Subscrevam o canal. Sigam o André nas redes sociais. Também. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigado. Foi muito bom. Foi muito bom.